Glória a Deus, amém, pastor. Amém, obrigado. Glória a Deus, amém. Quantas mulheres aqui têm orado pelo seu marido, para que Deus levante ele, para que ele seja uma bênção? Cadê as mãos? Cadê? Ah, rapaz, tem muita mulher que não está orando, hein? Ô, irmã, você vai ter uma chance hoje de profetizar sobre o seu marido, sua casa, seus filhos, em nome de Jesus. Gente, que bênção, que bênção. Uma alegria estar de volta, uma alegria estar aqui com vocês. Tivemos um tempo aí caminhando pelas terras bíblicas e a caravana de 2027 já está querendo lançar, hein? Então, se você quiser ir com a gente, é a sua chance, aproveita, vai ser bênção, no nome de Jesus. Queridos, nós estamos num ano profético de transbordante colheita. E o tema da nossa palavra hoje, ele vai estar aqui na tela para você, mas palavras que geram colheitas transbordantes. Então eu queria que, vamos ler junto comigo, vamos lá? Palavras que geram colheitas transbordantes. Quantos creem que nesse ano de transbordante colheita, você pode arrancar a sua colheita hoje dos céus, em nome de Jesus? Muitos talvez estão esperando que a colheita aconteça, estão esperando que algo novo de Deus aconteça, estão esperando que algo transbordante simplesmente rompa na sua vida, mas eu quero te falar que o Senhor quer acelerar processos aqui hoje à noite. O Senhor quer usar a tua voz, a tua boca, a tua unção profética, meu irmão, para que você destrave uma colheita nesse mês de setembro sobre a sua vida, sua casa, seu trabalho, seu ministério. Tem alguém aqui que crê comigo? Então levante bem alto essa mão e diga: eu profetizo nessa noite que uma transbordante colheita está vindo na minha direção, em nome de Jesus, amém? Profetiza para 2, 3 pessoas aí: tem uma transbordante colheita vindo na tua direção, meu irmão, creia, em nome de Jesus, amém, querido? Só aquele que quer uma transbordante colheita, dá um aplauso a Jesus. Amém. Vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 4. Nós temos 3 textos aqui, mas o principal deles é 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. A palavra de Deus, vou estar lendo na Nova Versão Internacional hoje à noite. E a palavra de Deus, ela é rica, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E nós vamos aprender e entender uma coisa hoje à noite. Queridos, a palavra de Deus, ela é a que gera fé no nosso coração. As coisas transbordam na nossa vida não é porque nós só queremos que elas transbordem. As coisas não acontecem na nossa vida só porque nós acreditamos que elas acontecerão. Mas é porque existe uma fé envolvida na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz assim: está escrito. Eu criei e por isso falei. E com este mesmo espírito de fé, nós também cremos. Tem alguém que pode dizer isso? Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Eu queria que você lesse esse versículo comigo. Vamos lá? Está, crie, e com este, e também falamos. Sabe, querido, tem um outro texto, Provérbios capítulo 13, a segunda parte do versículo só, diz assim: que do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas. Do fruto da sua boca o homem desfruta coisas boas. Provérbios, ainda capítulo 18, verso 21, diz que a língua tem poder sobre a vida e a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quantos creem que você vai comer dos frutos de uma transbordante colheita que sai da sua boca hoje à noite? Então eu queria que você abrisse o seu coração hoje à noite, que você entendesse aquilo que o Espírito Santo quer ministrar sobre você. Eu estava orando sobre o que ministrar, sobre o que repartir, e esta palavra veio ao meu coração muito forte. Porque esta palavra nos dá um norte nesta época do ano. Essa palavra norteia o nosso coração, norteia a nossa expectativa, norteia a nossa postura. E o Espírito de Deus quer uma postura de fé ao nosso coração. Por quê? Não só uma postura de fé, mas uma postura de ação também. Porque você dá vida a tudo aquilo que você fala. Você dá vida a tudo aquilo que você fala. Então é importante você entender que você vive por aquilo que você diz. No mundo espiritual as coisas são importantes, as coisas que saem da sua boca, que saem da minha boca. Você precisa compreender algo. Você não vai viver por aquilo que você ouve.
Ou você não vai viver também só por aquilo que você crê, porque tem gente que acredita e crê, ou até sente as coisas, mas o fato que a palavra de Deus nos ensina é que eu viverei por aquilo que eu falo. Eu viverei por aquilo que eu digo. E isso é forte demais, por quê? Porque Deus, nós somos imagem e semelhança do Senhor, e Deus criou tudo pela palavra. Não foram, queridos, você precisa entender, o que deu forma às coisas, não foram os sentimentos de Deus. Não é porque Deus sentiu o que aconteceu. Não foram, o que deu forma às coisas, não foram os pensamentos de Deus. Porque Deus pensou em algo e porque Deus pensou as coisas começaram a acontecer, não. Mas foram as palavras de Deus que deram origem às coisas. E a palavra diz que Deus disse, haja, e começaram a acontecer as coisas. Então, preciso que você acompanhe isso aqui comigo. Por quê? Porque a palavra é muito importante. E por isso que o tema de hoje à noite é palavras que geram colheitas transbordantes. Irmão, eu não sei da sua vida, eu não sei o que está fechado, o que está travado, mas eu sei que se você declarar uma palavra profética carregada da unção de Deus hoje à noite, algo vai destravar no seu coração, na sua vida e no restante desse mês. Aquilo que não aconteceu em todo esse ano, vai acontecer daqui para frente, em nome de Jesus. Eu estava aqui na hora da adoração e, queridos, quando o Espírito Santo me interrompe assim, eu estava adorando e veio algo do Espírito forte sobre a minha vida, dizendo exatamente para te dizer isso. A partir do mês de setembro, os que crerem e entenderem naquilo que você vai ministrar hoje, eu estava aqui, gente, alguns minutos atrás, o Senhor estava dizendo, quem entender aquilo que for ministrado hoje, sobre a sua vida, uma aceleração de colheita vai acontecer. Deus não está falando para você só esperar a colheita, Ele está falando, provoque uma colheita hoje. Fala para o seu irmão, está na hora de você provocar a tua colheita, irmão. Está na hora de você provocar a tua colheita. E é por isso que a gente precisa entender uma coisa, a gente precisa entender que nós, sendo imagem e semelhança de Deus, porque é isso que a Bíblia diz que nós somos, nossas palavras são muito importantes. Nossas palavras são fundamentais. Muita coisa, você sabe que era para ser bênção na sua vida, ela vira maldição porque saiu da sua boca do jeito errado. É verdade ou não? Muita coisa que era para ser bênção na sua casa, não gera bênção, não é bênção porque saiu da sua boca do jeito errado. Então você tem uma fonte bem aí, junto com você, uma fonte de bênção ou uma fonte de maldição, que é a sua boca. E é por isso, irmãos, que a gente precisa cuidar com as palavras que nós lançamos, porque palavras são sementes, palavras não se recolhem. Uma vez que você lançou a palavra, ela vai cumprir um propósito. Uma vez que você lançou uma palavra, ela vai gerar algo na sua vida. Uma vez as sementes plantadas vão fazer nascer alguma coisa. Então, querido, hoje, uma das maiores armas do diabo contra nós, que a gente precisa compreender, das maiores armas que o diabo usa para roubar de nós, são nossas próprias palavras. O diabo nos rouba com nossas próprias palavras. Por quê, querido? Porque o diabo gosta que os filhos de Deus pequem com suas palavras. O diabo ama aqueles que ficam declarando as suas feridas, aqueles que usam a sua boca para declarar as suas frustrações, que usam a sua boca para declarar, às vezes, externar as suas frustrações. O diabo gosta, irmão, quando você frita o irmão, né? Quem aqui já fritou o irmão, né? O diabo gosta quando você fala mal do seu marido, irmã. Ah, como ele ama quando você critica a sua esposa. Ah, como ele ama quando você reclama dos seus filhos. O diabo ama essas coisas. Por quê? Porque ele se alimenta disso. Ele se alimenta disso. São as palavras dos filhos de Deus que dão autoridade para que o maligno haja. Quem está entendendo essa verdade? Então, olha isso aqui, querida, a boca fala, a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio, é verdade ou não é? Então, hoje à noite, o Espírito de Deus está querendo mover você, mexer com você, para que você enche o seu coração com as palavras certas, e o seu coração com o sentimento certo, com a palavra certa, vai começar a declarar, com a expectativa certa, vai começar a abrir a sua boca para dizer as palavras de bênção que precisam sair daí. Então, em nome de Jesus, abra sua boca para começar a adorar o Senhor hoje à noite, não fica só me esperando, não. Abra sua boca para adorar, abra sua boca para profetizar uma bênção, no nome
de Jesus. Abra sua boca para invocar o Senhor durante a palavra. Não é só uma palavra de ensino, é uma palavra prática. Você precisa praticar aquilo que está sendo ministrado hoje à noite. Então abra sua boca para declarar amor, para declarar graça, para declarar paz, para declarar alcances maiores. Se eu fosse você, já olhava para sua esposa e declarava alcances maiores sobre a vida dela, uma unção maior sobre a vida do teu marido. Meu irmão, você está perto de alguém aí, declara uma palavra sobre esta pessoa. Lá eu declaro que você vai transbordar, eu declaro que as coisas vão acontecer, eu declaro que você é abençoada, minha esposa, você é abençoada, meu marido. Ah, irmão, olha para o teu irmão aí, profetiza uma palavra de bênção na vida dele agora. Todos nós, vai lá, abra a tua boca da forma certa, vai lá, profetiza uma palavra de bênção, vira para a direita, vira para a esquerda, porque a gente canta, é da direita, é da esquerda, é da frente, é para trás, é por todo lado, eu sou abençoado, amém? Então vai lá, profetiza. Se eu fosse você, eu seria mais ousado, levantava da cadeira e apontava para alguém que está 3 filas atrás de mim e falava: seja abençoado, irmão, seja abençoado, você vai colher coisas abundantes nesse ano, em nome de Jesus. Faça desse ambiente um caldeirão da manifestação de Deus, irmão, um ambiente carregado da unção do Senhor. Aleluia, profetiza mesmo. Queridos, sabe por que as pessoas sabiam que os discípulos estiveram com Jesus? Porque eles sabiam. Como eles sabiam que os discípulos estiveram com Jesus? Era pelo jeito que eles falavam, porque eles falavam como Jesus falava. Eles falavam o que Jesus falava. E é interessante, em um dos textos que nós lemos, 2 Coríntios 4,13 está assim: está escrito, eu criei e por isso falei. Criei e por isso falei. Tem alguém que crê aqui? Então você vai ter que falar hoje à noite, irmão. Hoje você vai participar da palavra. E com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Irmãos, eu creio que Deus pode mudar muita coisa na sua vida hoje. Eu acredito que Deus pode mudar. Eu creio que Deus, Ele sabe todas as coisas. Sim. E Deus trouxe as pessoas certas hoje à noite, Deus trouxe os corações certos hoje à noite, Deus trouxe as famílias certas hoje à noite, porque Deus quer começar a construir algo poderoso a partir da tua casa. Deus quer começar a construir algo poderoso nessa cidade a partir dessa igreja, em nome de Jesus. Sabe, queridos, nós não somos uma igreja que vai se importar só com o que vai acontecer aqui conosco, não. Nós vamos profetizar sobre Cacoal hoje à noite, nós vamos profetizar sobre a nossa cidade em nome de Jesus. Quantos creem que vai começar por você algo poderoso hoje à noite? Então, se você cutuca o irmão, hoje eu estou tendo, cutuca o irmão, vai começar por você, vai começar por você, é por você. Depois minha esposa me chama a atenção que eu fico falando para você, mas tá bom. As coisas que falamos, elas estão relacionadas com a forma como nós vemos elas. As coisas que nós falamos estão relacionadas com a forma com que vemos. Às vezes a gente fica pensando, pastor Sibeli falou, nós vamos ter uma temporada de milagres, vamos falar sobre isso. E fica pensando, como que os milagres acontecem? Como que se provocam os milagres? Como que acontecem coisas extraordinárias, querido? Sabe como? Tudo tem a ver. Nós estávamos lá em Israel, na Galileia, onde 70% dos milagres de Jesus aconteceram. E só vai reforçando esses conceitos no nosso coração, que tudo tem a ver como você crê. Tudo tem a ver com a tua fé. Tudo tem a ver com isso, ou seja, a fé. Então, como você crê, tem a ver como você vê as coisas. Como você acredita dentro de você, tem a ver como você consegue falar sobre as coisas. E é por isso que você precisa abrir o seu coração, porque aquilo que eu vejo antes mesmo de eu ter, o que eu vejo antes de eu realmente ter, vai me levar para aquilo. Eu estou falando de fé, ou seja, o meu futuro, o teu futuro é do tamanho que você crê, e não do tamanho que você quer que ele seja. É do tamanho que você crê. O meu futuro é do tamanho que eu creio. Irmão, olha só, quando você muda o jeito que você acredita, as coisas começam a mudar na sua vida. Eu estava falando para o Alexandre ontem, o Alexandre, isso já era, esse batismo foi quase 1h da manhã, irmãos, eita benção. E eu disse essa palavra para ele lá na piscina. Eu falei assim, o Espírito de Deus mudou a minha vida um dia, quando o Senhor me visitou, e Ele me provou, Ele me mostrou algo tão simples, um sobrenatural tão pequeno aos olhos de tantos outros que veem, tantos milagres. Mas eu vi uma coisa muito simples, algo que Deus fez, um gravetinho acendendo, foi o que eu vi.
E aquilo foi suficiente para eu entender que toda a minha vida mudaria a partir dali. Porque o Deus que é poderoso para fazer um graveto acender, é o Deus que é poderoso para fazer mar abrir, para fechar a boca de leão, para fazer as coisas acontecerem. Então, amado, você não precisa de grandes, extraordinárias coisas para você entender uma coisa, que as coisas vão mudar na sua vida a partir do momento que você acredita diferente sobre elas. Então o Espírito Santo quer mexer, o Espírito de Deus quer mexer com você hoje à noite, porque as coisas são mais simples do que parecem no reino de Deus. Mas eu sei que tem provocadores de milagres aqui nesse lugar. Irmão, a vida, ela é assim. Quantos aqui tinham medo de dirigir? Quantos tinham medo de dirigir assim? Principalmente as irmãs, né? Tinha medo de dirigir, mas você fala, poxa, mas você começou a acreditar. Se você acredita, poxa, se eu for para a autoescola, tiver umas aulas, tiver uma instrução, vou aprender esse negócio e vai dar certo. E deu certo ou não deu? Deu. É interessante, às vezes você tinha... Quem aqui tem medo de falar em público, irmão? Levanta a mão. Quem tem medo? Deus vai te pegar, irmão. Deus vai te pegar. Eu também tinha medo de falar em público, você acredita? Tremia todinho assim. O antes que estava falando aqui, o antes gaguejava, agora está todo amostradinho. Mas o antes gaguejava, era um negócio terrível, né? A pastora Cibele está aqui, gente. A pastora Cibele para falar em público. Eita glória. Mas sabe o que acontece? Um dia, alguém desafiou você, alguém te deu um significado e você começou a falar e você conseguiu. O que eu quero dizer que se às vezes você não acredita no seu potencial, é uma palavra forte, você não acredita em Deus. Vou repetir, se você não acredita no seu potencial, isso significa que você não acredita em Deus. Por quê? Porque foi Ele que colocou o potencial em você. E Deus acredita em você. Foi Deus que colocou porque Ele sabe que você pode fazer. Sabe que você pode realizar. Foi Deus que colocou a visão em você. Foi Deus que colocou o sonho em você. Foi Deus que chamou você. Agora olha aqui para mim. Eu jamais posso viver além daquilo que eu creio. Por quê? Porque até onde eu enxergar, é até ali que eu vou chegar. Diga isso comigo. Até onde eu enxergar, é até ali que eu vou chegar. Até onde eu enxergo, é até ali que eu conquisto. É por isso que Deus permite que a gente enxergue as coisas. Então, já vou animar a sua fé. Se Deus está te permitindo ver coisas, é porque Deus quer que você chegue até lá. Deus não permite que você enxergue se no potencial para conquistar não estivesse em você. Deus não é aquele que mostra coisas impossíveis de acontecer para nós. Se Ele te mostrou, é porque vai acontecer com a sua vida. Quantos querem que os seus olhos se abram aqui? Você quer que seus olhos se abram? Então coloca a mão sobre os seus olhos e declara, Senhor, abre os meus olhos para enxergar aquilo que eu preciso enxergar. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai sair daqui hoje crendo mais em nome de Jesus, porque já está em você o poder para as mudanças. Sabe, todas as mudanças que você quer, o potencial já está em você, a bênção já está em você, a unção já está em você. Irmão, as coisas estão dentro de você, não estão à sua frente, não. Sabe, irmãos, tem tudo a ver como você foi criado. Você vai entender isso. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz que nós somos criados segundo a imagem e semelhança do Senhor. Ele nos fez segundo Ele próprio. Ele nos fez segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Deus não te fez igual aos animais. Deus não te fez, querido, nem mesmo como os anjos. Deus te fez melhor que isso. Deus te fez melhor que os anjos. Porque os anjos são limitados. Deus te fez a sua imagem e a sua semelhança. Ah, meu Deus do céu. Então você é muito poderoso, irmão. Você não está entendendo? Você é muito poderoso. Você é feito do próprio Deus. Você é feito do próprio Deus. Deus colocou da própria essência dele dentro de nós. Deus colocou do Espírito dele em nós. Você é da mesma natureza que Deus é, porque Deus é Espírito e Ele soprou desse Espírito dentro de você. Você tem as mesmas características que Deus tem. A Bíblia diz, você é feito, irmão, da mesma substância que Deus é feito. Você tem a mesma qualidade que Deus tem, a mesma essência que Deus tem. Isso é você.
Se eu fosse você, falaria muito prazer, parecido com Deus. Muito prazer, meu irmão. Você sabia que você era tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque para que algo fique muito claro para você. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus deixou claro nas Escrituras que você funciona como Ele funciona. Você é melhor do que um anjo, porque um anjo não pode fazer como Deus faz, mas você e eu podemos fazer como Deus faz, porque Ele colocou isso em nós. Irmão querido, irmã querida, isso quer dizer que nós podemos fazer como Ele faz, podemos operar como Ele opera, e daí você olha para mim e fala, pastor, como assim? Como assim eu posso operar como Deus opera? Sabe, o princípio de Deus agir é um só. Deus, Ele faz as coisas por um princípio chamado fé. Deus opera tudo pela fé. É aquele que acredita em Deus, aquele que tem Deus. É impossível agradar a Deus sem a fé. Por quê? Porque tudo que Deus faz pela própria fé que está dentro dele. E Deus então compartilhou isso com a gente. Eu e você, irmãos, só vamos conseguir fazer isso aqui, gerar colheitas transbordantes através das nossas palavras, se nossas palavras forem carregadas de fé. A gente só vai funcionar direito se for pela fé. Então abra o seu coração para uma coisa. Eu só agrado a Deus quando eu tenho fé. Vou repetir. Eu só agrado a Deus quando eu tenho fé. Significa que o Senhor está passando por esse salão hoje à noite. Ele não vai abençoar a todos da mesma forma. Mas aquele que tiver fé no seu coração para ser abençoado, vai ser abençoado. Aquele que tiver fé para conquistar e gerar uma palavra transbordante, vai gerar a palavra transbordante. Então, querido, é importante você entender, eu agrado a Deus quando eu ajo pela fé, e é por isso que agir pela fé, falar pela fé, é fazer o que Jesus fazia. Então, preste atenção, eu agrado muito a Deus quando eu falo as coisas pela fé. Eu agrado quando eu falo as coisas pela fé. E o que é fé, pastor? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o quê? Que a fé é uma certeza. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, é crer em alguma coisa que eu já conheço, mesmo que eu ainda não vejo. Eu não vejo com os meus olhos naturais, mas eu vejo com os meus olhos espirituais. É uma coisa que eu já conheço. É crer em fatos que já aconteceram. É por isso que a fé é a certeza daquilo que se espera. Porque se eu espero, é porque eu já sei que aconteceu. Só não está na minha mão ainda. Quem está comigo aqui? Quem está comigo? Então, é crer em fatos que já aconteceram, mas os meus olhos naturais ainda não veem. É verdade, mas a minha fé já viu. Então, se a minha fé já viu, a fé é crer em algo que eu já conheço, até que eu possa ver isso materializado. Então, deixa eu te falar uma coisa. Pastor, me dá um exemplo prático? Vou te dar. Eu já sei aonde essa igreja vai chegar pela fé. Eu já sei onde a tua célula vai chegar pela fé. Eu já sei onde a tua família vai chegar pela fé. Eu já sei que eu conheço o tamanho dessa igreja aqui. Você talvez não conhece, irmão. Mas eu já sei o tamanho dessa igreja, já sei o impacto dessa igreja em outras nações. Eu já sei o impacto desta igreja na vida desta cidade, na vida das nossas crianças, na vida de homens e mulheres. Apesar de você não estar vendo, já está lá. As escolas já estão prontas, as outras igrejas já estão prontas. Os milagres já aconteceram nas famílias. Os homens que não têm Cristo já têm Cristo. As mulheres que ainda não são convertidas já são. Os viciados que estão presos nas drogas já estão libertos. Você ainda não vê, mas já aconteceu. Ah, meu Deus do céu. Apesar de você não estar vendo, já está lá. Já é uma realidade no reino de Deus. Por quê? Porque alguém conseguiu ver antes de pegar. Meu irmão, preste atenção, não acredite naquilo que está ao teu redor. Não acredite naquilo que você está vendo simplesmente, porque você não vai viver pela sua vista, você vai viver pela sua fé. Fala para quem está ao seu lado, não acredita no que você está enxergando nesses dias, não. Não acredita no que você vê no YouTube. Não acredita no que você vê nos teus vizinhos. Não acredita que você escuta os outros falando. Acredite diferente. Ande por fé e não por vista. Aquilo que os olhos não viram. Aquilo, querido, que os ouvidos não ouviram. Que não passou ainda na mente humana. É isso que Deus tem para nós. Então, queridos, preste atenção. Sabe por que as pessoas sofrem tanto na igreja?
Sabe por que as pessoas que têm Cristo, às vezes, vivem desanimados, depressivos, frustrados, com a autoestima lá embaixo? Por quê? Porque eles vivem por aquilo que vem. Eles enxergam as coisas e o que eles enxergam entristece. Eles enxergam as coisas e eles ouvem as coisas e isso os entristece. Mas a minha Bíblia diz que o justo não vai viver pelo que vê nem pelo que ouve, ele vai viver pela fé. Tem algum justo aqui que quer ver pela fé? Tem alguém comigo? Então, está na hora de você começar a se ver. Está esperando que um relâmpago caia do céu para você ver? Se veja curado em nome de Jesus. Se veja agindo mais. Se veja liberto. Se veja próspero. Olha para você mesmo agora. E se veja mais daquilo que você está vendo em nome de Jesus. Se veja sendo tudo aquilo que Deus falou a teu respeito. E Deus falou que você é mais. Deus falou que você é coroa da criação. Deus falou que você pode as coisas porque Ele te fortalece. Deus falou que na hora que você vai olhar para os montes desesperado e falar de onde vem o socorro, a minha Bíblia diz, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Na hora que a coisa está difícil, você vai lembrar e dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pega isso aqui, aprenda a viver pela sua boca e não pelos seus olhos. Aprenda a viver pela sua boca e não pelos seus olhos. Pastor, por quê? Porque é assim que Deus faz. Deus não vive, Deus não faz só por aquilo que Ele está vendo, mas Ele faz por aquilo que Ele diz. Gênesis capítulo 1, versos 1, 2 e 3, eu vou resumir, mas a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, mas olha o 2, a terra estava que jeito, irmão? Sem forma, vazia, trevas, abismo, e aí diz que o Espírito de Deus estava ali, se movendo sobre a face das águas. Irmão, como é que é a tua expressão facial quando você vê um acidente bem feio? Como é que é? Quando você está passando assim de carro, você vê um acidente, aquele que amassou o carro inteiro assim. O que você fala quando você vê aquilo? Hã? Ih, já começa. Tem uns que sentem, né? Nossa, coitado. E o que? Tem uns caras que já são mais sangue frio, o que ele fala? Não escapou um aí, hein? Morreu tudo. É verdade, né? Os mais lógicos falam, esse aí se lascou, hein? Esse aí não viveu, não. É assim que você fala, não, irmão? É o que sai da boca, não? Esse morreu. Mas é interessante que quando Deus olhou para a terra, a Bíblia está dizendo que quando Deus olhou, era uma trombada de fusca com carreta, irmão. Sobra alguma coisa? Só tinha trevas sobre a face do abismo, estava tudo revirado, sem forma, não dava para saber o que era o que, estava sem forma, estava vazio, tinha trevas, tinha abismo, e aí, de repente, quando Deus olha para tudo aquilo, Deus não focou naquilo que Ele estava vendo, Deus não focou naquilo que estava diante dos seus olhos, porque se Deus tivesse apenas falado daquilo que Ele estava vendo, como você está vendo aí, o que aconteceria? O mundo ficaria ainda pior, porque se Deus falasse, treva mesmo. Se Deus falasse isso, tinha mais treva, tinha ou não? Abismo, se Deus falasse, tem abismo. E quando você ia virar tudo abismo, irmão. Mas o que eu quero dizer para você? Deus não viu algo ruim. Deus viu algo bom em cima de tudo aquilo ali que você está vendo e está lendo comigo. E Deus tem uma qualidade poderosa. Tudo aquilo que Deus fala, acontece. Como assim, pastor? E o que foi que Deus disse quando olhou para toda essa confusão que você leu aí comigo? Olha o versículo 3. Deus disse, haja luz, e houve luz. Sabe o que eu quero dizer para você? A Bíblia não te encoraja a pronunciar aquilo que os teus olhos estão vendo no natural. Pega isso aqui, pega isso aqui. A Bíblia, Deus sabe aquilo que você está vendo. Deus sabe aquilo que você está presenciando nesses dias. Deus sabe como é que está o nosso país. Deus sabe como é que está a tua casa, a tua vizinhança, teu trabalho. Mas a Bíblia não te encoraja a pronunciar o que os teus olhos estão vendo no natural. O que eu quero dizer é que a Bíblia não te encoraja a declarar a situação difícil, mas a Bíblia te empurra para fora disso. A Bíblia te encoraja a você ir para fora disso. Por quê? Porque a minha Bíblia diz diferente. Ela diz o contrário do que os olhos enxergam. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia diz, diga ao pobre, eu sou o rico. Diga ao cego, eu agora vejo. A Bíblia te impulsiona para trás, para fora, então é só crer e dizer contrário ao que você está vendo. Como assim, pastor? Vamos lá. Gente, com você acontece o mesmo, porque você é a semelhança de Deus.
Você pode fazer como Deus faz. A Bíblia diz que Deus olhou para trevas, para a face do abismo e para tudo que estava bagunçado. E Deus disse, haja luz, e aconteceu. E Deus viu, e é muito bom. E depois haja isso, e haja aquilo outro. Então preste atenção. Quando você olha para a sua situação financeira, o que sai da sua boca? E se você disser assim, olhar para o seu bolso hoje e falar assim, eu não tenho dinheiro. Pode ter certeza que ele vai correr de você. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí, você está entendendo que é o que sai da sua boca? Rapaz, esse salário mesmo não dá para nada. Não vai dar mesmo. Eu peguei o dinheiro e você fica brincando com coisa séria. Você fica, eu peguei o dinheiro, vou sair distribuindo agora até o fim do dia eu estou sem nada. E fica mesmo sem nada. Por quê? Sabe, irmão, porque é o que você diz. Se você disser eu não posso, as suas conquistas não têm expressão, porque você diz que não pode. Você precisa compreender essa verdade. Se você disser, eu não vejo futuro, eu não vejo saída, eu não vejo solução, é exatamente o fim do túnel que você vai ver na sua vida, irmão. E o fim do túnel vai estar sempre escuro, e vai estar sempre problemático. O que eu quero te inspirar hoje à noite, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, é hora de mudar as coisas. É hora da realidade para a qual Deus te criou tomar forma em nome de Jesus. E o que o Senhor está falando? Que a tua vida, a partir de agora, ela pode ser mudada. E eu quero profetizar sobre você, que a sua boca vai começar a falar bênção, a sua boca vai começar a declarar portas abertas, a sua boca vai declarar filhos diferentes, a sua boca vai declarar um ambiente transformado na sua casa, vai declarar um ambiente de glória na tua empresa, a tua boca vai declarar a multiplicação da bênção de Deus em nome de Jesus. Você vai começar a dizer, a minha casa vai ser um canal de bênção, meu marido, minha esposa vai ser uma referência ainda maior do que já é em nome de Jesus. E eu quero profetizar aqui, que nós como igreja vamos impactar como nunca impactamos ainda em nome de Jesus. Nós vamos estar, guarda que eu vou te falar, nós vamos estar espalhados pelos 4 cantos dessa cidade. Essa igreja vai ter células pelos 4 cantos dessa cidade, e não só isso, em cada órgão público, privado, vai ter um homem, uma mulher de Deus dessa casa representado lá. Os melhores salários serão de vocês em nome de Jesus. Fala aí para o seu irmão, você vai ganhar melhor do que todo mundo lá. Você vai ganhar mais do que os outros que fazem o mesmo que você ganha. Fala para ele, irmão, pode falar, fala assim, você carrega a bênção de Deus com você. Ninguém vai entender por que você dá tão certo. Sabe por quê? Porque você é o que você diz. Ei, a bênção e a maldição estão no poder da língua. A bênção e a maldição, a bênção está na tua boca e não nos teus olhos. Não é o que você vê, é o que você diz. Quem está entendendo, queridos? Semana passada foi ministrado aqui sobre Josué e Caleb, foi ou não foi? Pastora Isa ministrou sobre isso. Quando eles foram espiar a terra, os outros disseram o quê? Que tinham gigantes. Os outros, o que eles falaram? Lá tem gigante. Nós somos o quê? Como gafanhotos, nós somos nada perto daqueles. Nós não temos, o que eles disseram? Nós não temos a menor chance. O que eles estavam fazendo? O contrário do que você está aprendendo hoje. Porque eles não estavam falando como Deus fala quando vê uma dificuldade. Eles estavam falando, querido, eles não estavam falando como alguém que se parece com Deus. Eles não estavam falando como alguém que é feito à imagem e semelhança de Deus. Eles estavam falando o contrário. Mas sabe o que aconteceu? Você viu? Números 14, 8 e 9, vou relembrar. Olha o que o Senhor falou. Agora, olha o que um homem de Deus fala. Olha quando o que sai da boca é diferente, como que as coisas mudam. Se o Senhor, Números 14, 8 e 9. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos porá nessa terra e nos dará. Uma terra que mana leite e mel. Olha o versículo 9. Agora, ó. Somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra. Olha aqui um homem de Deus falando diferente. Porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não tema esse gigante. Eles estavam vendo diferente ou estavam falando diferente daquilo que viram? Todos viram a mesma coisa, irmão, mas estavam falando diferente. Quem está entendendo?
Quem está entendendo? Então, peraí. E você se comporta como esses outros aqui que você viu semana passada. Não tem dinheiro. Não tem possibilidade. Não temos influência. Não temos força, não temos conhecimento, não tenho capacidade. Ok, presta atenção, mas nós temos o Senhor. E uns confiam em carros, uns confiam em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. E é isso que a gente precisa dizer. Quando eu creio, meu irmão, quando eu creio, já está lá pela fé. Quando eu creio, já está lá pela fé. Quando eu falo que está lá, é porque está lá pela fé. Quantos creem que o Senhor pode mudar a circunstância mais difícil da sua vida nesses dias? Ei, eu vou te dizer, a solução disso já está lá, já está lá, já está lá. Onde? Na sua boca. Creia e diga, isso é mudado pelo poder de Deus, isso é transformado pelo poder do Senhor. Deus me ama e isso vai sair da minha vida em nome de Jesus. Aleluia! O problema é que quando você age assim, as pessoas à sua volta intimidam você continuar falando. Você fala aqui no meio dos crentes. A hora que você sai por aquela porta e vai segunda-feira, seu queixo fica de concreto. Pum, você não fala mais. E por que você não fala mais? Porque as pessoas à sua volta começam a criticar e falam, você é doido falar essas coisas. Você é maluco. Você fala de um projeto que você tem, você fala de uma ideia poderosa, você sai daqui inspirado, dizendo, eu vou prosperar. Não sei como, mas o Senhor vai abrir portas, oportunidades, as coisas acontecerão. E o cara fala, se liga, rapaz. Se enxerga. E você se intimida, porque ele falou isso para você. Fala, rapaz, você é doido, não tem nada lá para onde você está querendo ir. Todo mundo já quebrou fazendo isso aí que você está falando. Ninguém deu certo fazendo isso aí que você está falando que vai fazer. E você que vai gerar uma colheita transbordante pelas palavras que você fala, você vai dizer, é porque você não está conseguindo ver o que eu vejo. Você não consegue ver pela fé que eu vejo. Você não consegue. É você que não vê o que eu vejo. A minha fé é mais forte do que qualquer oposição. A palavra cheia de fé que sai da sua boca é maior e mais forte do que qualquer situação negativa que está rodeando você. Tem alguém aqui que está entendendo isso? Irmão, irmã, as maiores realizações de Deus para a nossa geração, para a nossa cidade. Ei, os maiores alcances de Cacoal podem estar bem aqui nesse salão hoje à noite. Alguns creram aqui. É disso que eu estou falando. Quando eu estou falando que Deus pode fazer de você alguém que você nunca imaginou em ser ainda na sua vida. Deus pode virar a sua vida de cabeça para baixo, irmão, e esse negócio que para você parece impossível, Deus vai pegar, mexer, virar, ampliar, multiplicar, transbordar, e você vai dizer, louvado seja o Senhor que me tirou daquela situação, me trouxe para essa. Mas o que vai gerar essa transbordante colheita na sua vida, querido? Preste atenção, o Senhor vai te dar ideias, o Senhor vai te dar mensagens, o Senhor vai te dar visões, o Senhor vai fazer, talvez você seja aquele que já está vendo aquilo que os políticos ainda não viram, você está tendo ideias que os empresários ainda não tiveram. Então, em nome de Jesus, se você está vendo algo, seja uma voz profética e diga o que você está vendo. Diga o que você está vendo. Eu já vejo casamentos curados. Eu já vejo aqui nessa casa. Pode chegar com um casamento segurando só no fiozinho, irmão. Entrou aqui, vai ser restaurado em nome de Jesus. Pode entrar viciado. Entrou viciado aqui vai largar, porque aqui tem libertação, aqui tem graça de Deus. Será que você pode dizer isso pela sua igreja, irmão? Será que você pode dizer, aqui é lugar de cura, aqui é lugar de graça, aqui é lugar de abundância, aqui é lugar de liberdade, aqui é lugar onde a gente vai ser cheio do Espírito Santo, aqui é lugar que não cabe a fofoca, aqui é lugar que não cabe o mau caratismo, aqui é lugar de homem e de mulher de Deus, aleluia. Ô, irmão, entenda, crê então, presta atenção, eu estou falando com gente de fé hoje aqui, sim ou não? Estou falando com gente de fé aqui, sim ou não? Então onde é que está aquela igreja cheia de unção, de autoridade, que vai levantar sua voz para mudar esse tempo? Cadê essa igreja? Levanta sua voz agora, dá um aplauso ao Senhor, diga, é comigo! Larga a mão de ser sonhador, larga a mão de ser neurolinguístico, larga a mão de ser motivacional. Fica aí então assistindo o que Deus vai fazer através da minha vida.
Fala aí pro irmão do lado, fica assistindo, não fala não para você ver, fica assistindo, fica assistindo. Vão te chamar de sonhador, mas você já viu acontecer. Fala, é besteira, hein gente? José se viu como líder da sua família, José teve uma visão, viu eles prostrados e aconteceu. Acharam que ele era um sonhador, mas era uma visão de Deus. Gente, nós estivemos lá no Egito agora, preste atenção, nós estivemos lá. Você não tem ideia o que José fez na terra do Egito. Um sonhador que estava lá, escondidinho na família. Deus tirou aquele cara de lá e aquele cara transformou o Egito na maior potência da terra. Ei, um sonhador. Caleb... O que Caleb fez, gente? Você viu, semana passada, se viu derrotando os gigantes lá em Hebron, no monte mais alto. Falei, eu quero aquele monte lá. Eu quero aquele lá. E você? Agora, aconteceu ou não aconteceu? Caleb tomou o negócio ou não tomou? Deu certo ou não deu? Então, presta atenção. Por que não pode acontecer na sua vida? É só você abrir a boca e dizer, em nome de Jesus eu vou conquistar aquela vaga, em nome de Jesus vai acontecer aquela situação, em nome de Jesus vai ser mudada aquela circunstância. Eu não sei se eu estou inspirando alguém aqui, se fosse você, não ficava de boca fechada numa reunião dessa de jeito nenhum. Pastor, mas por quê? Porque é só abrir a boca e dizer, por quê? Porque Jesus disse para fazer isso. Irmão, não estou aqui te animando de grátis. Foi Jesus que falou para fazer. Marcos capítulo 11, verso 23. Você vai ler comigo esse texto. Marcos 11, 23. Vamos ler? Vamos lá? Vem comigo. Eu asseguro. Quem que assegurou? Quem? Jesus falou. Eu asseguro que se alguém... Levante-se. Parou. Mas crê que acontecerá o quê? Ah, não é possível. Crê que acontecerá o quê? Isso lhe será feito. Eu estou falando para você que é abrir a boca e dizer. E aí Jesus está falando, se alguém crê que acontecerá aquilo que ele está dizendo que vai acontecer, assim lhe será. Ele deixou alguma dúvida lá no começo do versículo? Eu asseguro. Quem falou isso aí não foi o pastor Alessandro, não foi o padre José, não foi o líder não sei da quanta, foi o próprio Deus. Eu asseguro. Eu asseguro. Crê que se fará o que diz. Você vai olhar para a Bíblia e a hora que você vê esse padrão acontecendo, você vai ver um milagre acontecendo também. Quando você vê esse padrão num profeta do Velho Testamento, você vai ver a bênção de Deus junto com ele também. Você quer ver uma coisa? Moisés. Falar em Moisés. Jesus, nós passamos, gente. Onde o mar abriu. Eita glória. Ai, Jesus. E o mar não é vermelho, não. É da cor normal mesmo, tá bom? Mas Moisés acampado com o povo. Moisés ali, à margem do Mar Vermelho. Você conhece a historinha? Atrás tinha um exército vindo. Do lado das montanhas, na frente o mar, e aí, olha só, Êxodo capítulo 14, do 10 ao 14, olha o que diz, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e que jeito que eles estavam? Aterrorizados, clamaram ao Senhor, olha o 11, disseram, Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você trouxe a gente para morrer no deserto? O que você fez conosco, miserável? O que os caras disseram? O que eles disseram? Você tirou a gente de lá para morrer aqui? Olha o que disse. Aí, olha só, olha o 12. Já tínhamos dito a você no Egito, deixa a gente em paz. Vamos ser escravos dos egípcios antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Olha a boca dos abençoados. Olha o 14. Moisés respondeu ao povo. Você entende quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, está escutando a caraminhola, está vendo o pau quebrar, está vendo as lamúrias, mas aí dentro dele tem um espírito de fé. Olha o que ele falou? Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês estão vendo. Ele disse que estava crendo, pode pôr o 14, pode lá. O Senhor lutará
por vocês. Só se acalma, que o Senhor vai lutar por vocês. Ei, irmão, Deus está falando com gente aqui, só se acalma. Só que Moisés falou isso, só que isso já tinha acontecido? Não, Moisés falou pela fé. Moisés falou pela fé. Moisés falou como Jesus ensinou a fazer, e ele nem sabia que Jesus ia falar. Jesus, olha o que Moisés fez, olha só, gente, preste atenção, Moisés disse ao povo, não tema, e ele disse o que ele cria, e não o que ele via. Ele não estava vendo isso ainda, mas ele estava crendo naquilo, e ele disse, não foi, gente, presta atenção, não foi Deus que disse, vocês não vão ver mais esses egípcios, foi Moisés que disse. Não foi Deus que falou, vocês não tenham medo, vocês vão vencer, vocês nunca mais vão ver. Não foi Deus que falou, foi Moisés que falou. Mas aí o Moisés é igual a gente. Moisés falou e deve ter entrado em crise. Porque ele falou, aí olhava, estava lá o exército. Olhar e aí estava lá, cada vez a carruagem acelerava lá, mas ele tinha falado, sim ou não? Falou, e aí? Imagina, depois que Moisés falou, acho que ele foi para o cantinho e falou, Deus, o senhor escutou o que eu falei? O senhor viu o que eu falei, né? O senhor sabe que eu sou teu filho, o senhor sabe, o senhor sabe, eu falei no senhor lá, eu falei que o senhor ia defender a gente, eu falei que as coisas, né? Mas e agora, meu Deus do céu, e agora? E aí, sabe o que acontece, querido? Você pode continuar o texto, mas eu vou só citar para a gente ganhar. Imagina que Moisés estava falando isso, por quê? Porque o Senhor dá uma resposta para Moisés e fala assim, ô Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo de Israel que marche, porque você já falou o que ia acontecer, você já declarou o que ia acontecer, você já sabe o que vai acontecer, então só dá o passo. E quando Moisés parou de se acovardar, e a Bíblia diz que quando ele colocou o pé nas águas, bateu o cajado na água, o que aconteceu? E não aconteceu tudo aquilo que Moisés falou, sim ou não? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Aqueles que não creem, aqueles que não entendem o que está acontecendo, estão dizendo, está tudo errado, o pastor é doido, o líder é maluco, aquela igreja não sei o quê. E eles falaram tanta coisa, gente, como é que você vai construir aquele negócio sem dinheiro? Como é que vão avançar? Quanta gente me falou, não pastor, o nome da igreja não constrói um negócio desse tamanho não, porque o nome da igreja vai ficar sujo, nós não temos dinheiro. E graças a Deus, irmão, ainda não temos, louvado seja Deus. E está tudo certo. Agora eu quero que você entenda, enquanto as pessoas falam que não vai dar certo, nós que entendemos que a nossa colheita transbordante sai pelas palavras abençoadas da nossa boca, nós já estamos dizendo, isso aqui é só o começo, Deus vai fazer muito mais, as coisas vão ser ampliadas. Meu irmão, se você já conquistou coisas boas nos últimos anos, isso é só o começo, Deus quer ampliar, Deus quer multiplicar, Deus quer te dar ainda muito mais. Se a tua empresa você já acha que está boa, fica tranquilo, isso é só o começo. Alguns creem, é isso aí, alguns creem. Ai, tem tanta história aqui, será que Jesus, não, eu preciso te inspirar, irmão. Eu preciso que você olhe para a Bíblia inteira, que eu não estou conversando fiado aqui. 1 Reis, capítulo 18, 41 a 45, você conhece a história, mas vamos só ler a Bíblia, que ela prega melhor que eu. Elias disse para o Acabe, vá comer e beber, porque eu já ouço o barulho de uma chuva pesada. Você sabe a história, tinha seca, mas olha a palavra do Elias. Vai comer e beber, porque eu já ouço o barulho de chuva. Mas já tinha chuva ou não? Não. Não tinha chuva, só tinha seca. 3 anos e meio, o troço estava feio. Mas ele fala, vá comer e beber, porque eu já ouço o barulho de uma chuva pesada. Olha o versículo 42. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias fez o quê? Igualzinho Moisés. Falou demais, né? Não é isso que você pensa? Você não falou demais que o teu Deus ia dar um jeito? Você não falou demais que a tua fé ia resolver? Você não falou demais? Aí o que o Elias foi fazer? O Acabe falou, vai comer e beber porque vai chover. E o Acabe não foi comer? Foi. E o Elias foi fazer o quê? Elias subiu lá para o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos. Você está entendendo, irmão? Vai próximo, 44. E aí, você está entendendo? E aí o cara vai lá, fala para o servo, olha na direção do mar, diz, e o cara foi lá, e a gente olhou esse texto aí, gente, e a gente estava lá no Monte Carmelo, e aí o guia estava explicando para a gente assim, era para ele ir na direção do mar, então ele não sabe se o cara teve que ir até
na direção do mar. Quanto que ele caminhou, você está pensando que ele foi só até o cume do monte, ficou olhando lá, né? Será? Não. Ele falou o quê? Olha lá, vá e olhe na direção do mar. E o guia não soube dizer quanto foi a distância que o servo teve que percorrer várias vezes para poder enxergar a nuvem do tamanho da mão de um homem. O que eu quero dizer para você? Tá? Sucedeu na 7ª vez, 44. Sucedeu na 7ª vez que o servo disse, eis aqui a pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então ele disse, sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Irmão, se aquilo que você está vendo agora não é o que você viu, não é o que Deus te prometeu, tudo que você está, se aquilo que você sonha, se aquilo que você ora, se aquilo que Deus te falou, não, se aquilo que você viu, não é, e você está vivendo agora, não é o que Deus te prometeu que você está vivendo agora, pode ter certeza de uma coisa, tudo que está acontecendo contigo agora é apenas uma fase temporária. Fala para quem está ao seu lado, é só uma fase temporária, é só uma fase temporária, é só uma... Hein? Se você já viu, vai acontecer em nome de Jesus. Se você já viu os milagres, você já viu o povo cheio do Espírito Santo, o que é que você já viu? Você já viu curado? Você já viu aquele bebê nos teus braços? Você já viu aquela caminhada dando certo? Você já viu a casa própria? Você já viu o carro novo chegando? Você já viu a saúde daquela pessoa? Você já viu a cura? Você já viu aquela ampliação? Você já viu aquela ideia dando certo? Você já viu? Então, se você já viu, pode ter certeza que se não aconteceu ainda, vai acontecer em nome de Jesus. Vou chamar os músicos, porque vai continuar crendo, irmão. Continua crendo. Fala para quem está aí, continua crendo. Sabe, irmão, mas sabe o que as pessoas falam de gente de fé? Olha aqui para mim. Sabe por que as pessoas vão falar de você? Você está falando essas coisas, agora é para falar, irmão. Você tem coragem de falar bem alto aí que Deus vai fazer alguma coisa por você? Você falou amém, você não falou que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer na sua vida? Vai lá, quem que vai ser o primeiro bocão que vai falar? Quem que vai falar? Quem? O irmão do lado está escutando alguma coisa ou não? O queixo de concreto, irmão, não transborda nada. Queixo de concreto não transborda nada. Fica escutando aí o outro falar e você concorda com ele. Vai lá. É para abrir a boca e dizer. Só falar uma vez só, homem de pouca fé. Você ficava falando. Mas sabe quando você fala, o que você acabou de falar, que as pessoas dizem? Mas eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu sei onde você trabalha. Eu sei quanto você ganha. Isso não vai acontecer nunca. Esquece. Você, não. Ei, eu estudei com você, rapaz. Te conheço. Você acha que é mais bonito que eu? O que você acha que vai acontecer? Por que de repente você sai de um culto aí, que um fanático falou para você que você vai ter isso, você vai ter aquilo, e você saiu acreditando no seu trouxa? E aí você intimida. As pessoas diziam de Jesus, sabe o quê? Quando Jesus começou a abrir a boca e ensinar, diziam assim, esse aí não é o filho do carpinteiro? Mas nós conhecemos você, você é o filho do Zé, da Maria. Você brincou com a gente aqui na rua. Nós vimos você crescer. De repente você vem dizendo isso, aquilo. Sabe, querido, as pessoas dizendo, você não é o filho do carpinteiro. Às vezes as pessoas vão olhar para você, mas você não é só o fulano. E aí está na hora de você entender, eu não sou só o fulano. Eu não sou só a fulana. Eu sou filho do Todo-Poderoso. Eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Eu sou aquele que carrega nos meus lábios palavras de poder, palavras transbordantes. As minhas palavras vão gerar uma colheita transbordante, porque não são só palavras, são palavras proféticas, carregadas de uma convicção, não apenas de um desejo. Abraão orou por uma promessa, sim ou não? Ok, mas Deus já faz tantos anos, é uma promessa, Deus veio e fez a promessa. Senhor, já faz tantos anos que eu estou orando por isso, já faz tantos anos que o Senhor falou que ia fazer tal coisa na minha vida, já faz tantos anos que o Senhor trouxe aquele profeta disse um negócio que eu nunca vi acontecer. Pois é, mas o Abraão, ele creu por
25 anos na mesma palavra que Deus deu. Quantos anos já passou, irmão? Você está continuando a crer na mesma palavra que Deus deu? A mesma palavra. A Bíblia fala que Abraão, ele viu a nação como a areia do mar, como as estrelas do céu. Ele esperou 25 anos para ter o filho. E aí, quando ele tem o filho, preguei sobre isso. Deus vem e pede um menino. Deus vem e pede, por quê? Porque Deus queria coisas ainda maiores, mas a fé de Abraão continuou naquilo que ele estava vendo, na areia do mar, nas estrelas do céu. Sabe, Deus quer que você veja essas coisas nesses dias. Ei, Deus quer que você comece a ver a areia do mar, as estrelas do céu. Deus quer que você comece a ver as coisas ampliadas. Deus quer que você comece a ver as coisas maiores do que elas são. Deus quer que você comece a acreditar que aquele menino que parece só te dar trabalho hoje, dali vai sair um exemplo de vida, um empreendedor capaz. Dali vai sair uma grande mulher de Deus. Dali vai sair alguém que você não acredita e ninguém poderia acreditar. Mas Deus acredita naquilo que você viu, naquilo que Ele te mostrou. Sabe, querido, e aí a fé de Abraão continua em Gênesis 22:5, você conhece a história, e Abraão fala uma coisa quando Deus pede, e você sabe toda a história, eu não vou ser prolixo aqui, mas diz que o Isaac pergunta, e aí? Aliás, Abraão fala no pé do monte, lá no Monte Moriá, nós estivemos lá, que lindo, irmão, saber dessa história estando lá, olha só, onde Abraão fala assim, Abraão disse para os seus servos, fique aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois, o que vai acontecer? Depois de adorar, nós voltaremos. Gente, o anjo já estava impedindo o negócio ali, ó, no pé do monte. Você está entendendo? Ele disse, Isaac pergunta, pai, está aqui a lenha, os preparativos e o cordeiro. E lá em Gênesis 22:8, vai Abraão de novo e fala não o que ele está vendo, mas fala o que ele está crendo. E disse, o versículo 8, querido, versículo 8, respondeu Abraão, pai, cadê está aqui tudo, mas cadê o cordeiro? Disse o Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gente, não é por acaso que essas coisas estão escritas na Bíblia. Não é porque ele era melhor do que a gente ou pior do que a gente. É porque ele entendeu. Não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu vejo, é pelo que eu creio e é pelo que eu digo. É pelo que eu falo. E você tem uma grande oportunidade de levantar numa segunda-feira e dizer, este é o dia que o Senhor fez. Vai ser uma semana de bênção, vai ser uma semana abençoada. As coisas vão acontecer. E talvez você fala, e aí a coisa não acontece. E daí, eu estou apenas vivendo uma fase temporária, porque eu já sei o que vai acontecer. Ah, meu irmão, vamos dizer aquilo que Deus já disse a nosso respeito. Não é aquilo que o diabo disse a nosso respeito, não é aquilo que os outros dizem a nosso respeito, não. Vamos dizer aquilo que Deus falou. O que é que Deus falou a teu respeito? Quais as promessas que estão ativas sobre a sua vida no mundo espiritual? Meu irmão, eu ouvi uma palavra profética há 16 anos atrás de um homem que Deus já levou na pandemia, um profeta. Mas essas palavras ecoam no meu coração e na minha mente e na minha fé todas as vezes que eu vou orar. Todas as vezes, sabe o que ele falou? Ele me chamou de uma multidão assim, lá no meio, falou, vem cá você, vem cá. Você que é lá do norte, né? Eu falei, eu sou do norte, eu mesmo. Né? E sabe o que ele me falou? No meio de uma grande multidão de líderes, ele falou exatamente isso. A casa onde você pastoreia, esta casa vai explodir, virá dinheiro de todo lugar, pessoas vão ser chamadas para investir no reino, músicos virão, líderes virão, fiéis à visão. E aí a Bíblia diz, o cara estava falando, vocês vão construir em tempo recorde, vocês vão abrir outras igrejas, vocês vão realizar muita obra social. E ele continua falando, e eu estou vendo diante dos meus olhos os anos passando e as coisas acontecendo. Ah, meu irmão, eu vivo pelo que eu creio e não pelo que eu vejo. Eu não estou vendo muitas coisas, eu não vejo às vezes saída, eu não vejo dar certo, mas eu creio e eu digo, eu creio naquilo que o meu Senhor falou. Ele é comigo, Ele é minha rocha, Ele é meu refúgio, Ele é minha força, a minha fortaleza. Eu continuo seguindo firme, não interessa o que eu vejo, porque eu não ando pela vista, eu ando pela fé. Ah, meu irmão, eu creio que esse lugar aqui, nós já temos 2 cultos, e Ele nos deu uma palavra quando nós tínhamos 80 irmãos.
Você não está entendendo, né? 80 pessoas é o que nós tínhamos quando eu recebi essa palavra. E hoje nós já temos 2 cultos. E eu posso abrir a minha boca e dizer: vai ficar pequeno para 2, vai ficar pequeno para 3. Não é porque a gente quer número, mas a gente quer salvação, a gente quer libertação, a gente quer cura, a gente quer ver gente como o Alexandre falou, sendo batizado no Espírito Santo e já sendo batizado nas águas também. Quem está comigo, quem crê que o Senhor vai abençoar essa casa, esse lugar vai ficar pequeno em nome de Jesus. Ei, mas não é só sobre essa casa não, porque se essa casa vai fazer tudo isso, é porque Deus abençoou a sua vida. Quem mora de aluguel, levanta a mão. Quem mora bem alto, irmão, pode declarar. Quem está perto dessa pessoa aí, declara para ele: o teu aluguel é temporário. Isso é temporário. Tem casa própria vindo na tua direção. Quem está andando de a pé aí, irmão, que não tem uma motinha ainda? Quem está de a pé? Levanta a mão. Quem não tem, pode dizer: é temporário. Quem tem motinha? Quem tem motinha? Levanta a mão, os motinhas. Isso. Estenda a mão para ele e fala: isso é temporário, irmão. Vai ter carro aí, é carro do bom. Se veja abrindo o seu negócio, irmão, em nome de Jesus. Não se veja mais funcionário ganhando essa miséria que você ganha, não. Se veja abrindo o seu negócio, se veja prosperando, se veja empregando muitos colaboradores. Veja seu negócio ampliando, aleluia. Mas eu só vendo brioche, só vendo bolo. E daí vai ter uma indústria vindo na tua direção nesses dias. Amplia isso, irmão. Oh, Jesus, veja. Se veja nos melhores empregos, se veja ganhando. Por quê? Marcos 11, 23. Põe lá, Marcos 11, 23. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, isso vai ser feito. Pega na mão de alguém, fala para ele: você vai entender que é transportar montes hoje à noite. Você vai entender, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, fica de mão dada com ele, fala: ó, eu vejo um grão de mostarda na sua vida. Pode falar: eu vejo você um grão de mostarda. Mas grão de mostarda é pequenininho, mas ele cresce e se torna maior das hortaliças, em nome de Jesus. Vai, profetiza: você é um grãozinho de mostarda. Pode falar: é grão de mostarda, muito prazer. Eu vejo muitos grãos de mostarda essa noite aqui, viu? Se eu fosse você, ficava animado. Eu vejo um monte de grão de mostarda aqui hoje à noite. Eu estou vendo uma explosão nesse lugar em nome de Jesus. Eu estou vendo que hoje montes serão transportados para a glória de Deus. Hoje, porque adversidades serão removidas, porque nós andamos por fé e não por vista. Em nome de Jesus, fique em pé no teu lugar. Dá um salto dessa cadeira, irmão. Quem vai andar por fé, sim, vai andar por fé. Vai na harmonia aí, irmão, vai na harmonia, aleluia. Quem vai andar por fé aqui a partir de agora? Eu perguntei: quem vai andar por fé? Ah, meu Deus do céu, aleluia. Encalhados, digam: vai ser agora, nós vamos casar, pastor, aleluia. Eita glória. Ei, esposas, está na hora de dizer: cadê o tema da palavra? Põe o tema da palavra lá, por favor. Esposas, está na hora de acreditar nisso aqui. Palavras que geram colheitas transbordantes. Esposas, fica a dica, irmã, fica a dica. Fala: tá na hora, agora está na hora de você profetizar. Esse marido meu esse homem vai financiar cabelo, salão, unha, compra, shopping, não sei o que. Deus vai prosperar meu marido demais. Deus vai, tá na hora, irmã. Deus vai prosperar esse homem. Deus vai fazer as coisas acontecer. Vai ser revolucionário em nome de Jesus. Ei, maridão, essa é a hora, irmão. Essa é a hora de você falar: eita glória, eis que vem o avivamento sobre a minha casa.
Aleluia. Está na hora de dizer para a sogra. Não fala para a sogra, não. Estou brincando, irmãos. O que é que os seus lábios vão declarar? Você já está de pé na presença de Deus. Você está esperando que eu pregue mais alguma coisa? Eu posso continuar aqui, irmão. Eu estou animado. Mas o que é que você vai dizer? Está ruim? O que é que você vai dizer? Não vai dar certo? O que é que você vai dizer? Ih, essa política. O que é que você vai dizer? Ih, o mercado. O que é que você vai dizer? Ih, a moeda não está valendo nada. O que é que você vai dizer, irmão? Ih, porque não sei o quê, porque ninguém está vendendo, porque ninguém está conseguindo, porque você não é ninguém. Você é filho de Deus, imagem e semelhança do Senhor. Então levanta a tua voz agora e começa a refletir algo que está dentro de você. Começa a declarar por fé, por bênção, em nome de Jesus. Você não pode deixar a bênção virar maldição na sua vida. Você não pode deixar sentimentos errados virarem palavras. Não! Você não pode permitir que feridas se tornem palavras destrutivas. Cuidado com as palavras. Cuidado, para de dar munição para o diabo com aquilo que você diz. Mude as suas palavras. Irmãos, olha para mim. Hoje nós vamos ser como Deus. Hoje nós vamos ser como Deus. Quem está animado? Não está todo mundo não. Vou perguntar para o lado de cá, que tem os irmãos do lado de cá que estão com mais fé. Hoje nós vamos ser como Deus, irmão. Quem está animado? Vou para o meio aqui. Hoje nós vamos ser como Deus, irmãos. Vamos ser como Deus. Como assim, pastor? Nós vamos trazer à existência aquilo que não existe, irmão. Aquilo que ninguém está vendo, eu vou trazer à existência. Aquilo que nem minha esposa está vendo, eu vou trazer à existência. Aquilo que o marido não está vendo, eu vou trazer à existência. Aquilo que o chefe não está vendo, aí olha lá para a tua empresa e começa a trazer à existência. Fecha os seus olhos, levante a sua mão para o alto e começa a declarar avanço, coisas maiores, multiplicação. Em nome de Jesus, levante a sua voz. Levanta a sua voz. Levanta a sua voz. Em nome de Jesus. Levanta, homem, levanta, mulher. Pega o seu sonho de volta e lança diante do altar do Senhor agora. Deus não cumpriu algumas coisas que te falou, mas Ele ainda fará. Ele ainda dará. Ele ainda fará na sua vida. Deus está contigo. Declare pela fé aquilo que você ainda não está vendo, mas já está crendo em nome de Jesus. Creia naquilo que você diz e os montes serão transportados. Eu trago à existência a cura da minha casa. Eu trago à existência sinais e maravilhas sobre esta igreja. Eu trago à existência um celeiro de salvação. Eu trago à existência um casamento poderoso. Eu trago à existência filhos obedientes. Eu trago à existência uma multiplicação sobrenatural sobre os meus negócios. O teu negócio é crer, abrir a boca e dizer: eu vejo como um equipamento. Eu vejo como, eu vou usar uma forma fácil para você entender, um eletrodoméstico, onde ele tem todo o seu potencial, mas ele precisa ser conectado a uma fonte para ele começar a funcionar com o seu potencial. Imagina uma air fry, imagina ali um micro-ondas. Ele tem um potencial, mas se ele não estiver ligado à fonte, ele não vai funcionar com o seu potencial. Enquanto eu estava na cadeira, o Senhor falou comigo claramente: existem coisas que o homem não pode fazer.
Existem coisas que só Ele pode fazer. O Senhor vai ativar espírito de homens e mulheres aqui nessa noite. Sabe por que você não consegue falar? Sabe por que você não consegue declarar? Porque você precisa ser ativado nessa fonte de energia. E você é como esse instrumento, esse objeto, esse eletrodoméstico, como uma geladeira, como um micro-ondas, uma air fry, que tem o seu potencial, mas que precisa ser conectado a uma fonte de energia para que ele comece a agir e ele realmente ele fazer aquilo que ele foi feito para fazer. E existe uma fonte para nós. Nós temos o potencial, nós temos um chamado, existe algo sobre nós, mas nós precisamos nos conectar a essa fonte de energia, plugar nessa fonte, e essa fonte é Jesus. Jesus está aqui nessa noite. Sabe por que você não consegue crer? Porque você não está conectado, não está plugado. Porque quando você está conectado em Jesus, não tem como você não agir no seu máximo, do seu potencial. E nós vamos orar agora, porque a fonte está aqui. Imagine agora, muitos interruptores. A fonte está aqui. A fonte está aqui. O que está morto em você tem potencial dentro de você. O que está parado, o que está morto, é porque não está conectado. Então agora, eu quero que você se libere na presença de Deus e diga: Senhor, eu me conecto agora a essa fonte. Eu me conecto agora a essa fonte. E o instrumental, vai, flua. Eu vejo Deus agindo nesse instrumental. À medida que vocês estavam tocando aqui, lá embaixo, eu senti o meu espírito sendo ativado. Vamos lá, se libere. Libere os seus dedos aí no instrumental, as suas mãos. Deus está tocando através de vocês. Vai lá, meu irmão, se conecta agora a essa fonte. Jesus, existe um potencial dentro de nós. Um potencial para crer, para falar, para declarar. E agora, nós nos conectamos a essa fonte, que é a luz, que é a força, e aquilo que está morto vive agora. Olha Jesus ativando pessoas. Olha Jesus ativando o espírito de pessoas nessa noite. O fogo do Senhor vem sobre você, do alto da cabeça quanto dos seus pés agora. E você vai começar a crer. E você vai começar a destravar essa boca. E você vai começar a falar. E você vai dizer: meu Deus, por que eu estou falando isso? Porque você está conectando agora na fonte. Vida, vamos lá. Vida de Jesus sobre nós. A vida de Jesus sobre nós. Incredulidade não tem lugar aqui. Oh! Porque Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Show me a bala cheia de cantar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Você agora está conectado. Imagine um instrumento sendo plugado na energia. E ele começa a agir no seu potencial. Agora você está preparado para liberar palavras. Agora, então vamos lá, declare. Agora, comece a abrir a sua boca. Vamos lá, comece a declarar. Espírito Santo, vem sobre a boca deste homem, desta mulher. Que não seja ele falando agora, mas o Senhor encher os seus lábios. Nós profetizamos que haverá salvação nos próximos 3 meses. Famílias se rendendo ao Senhor. Nós profetizamos milagres, prodígios, maravilhas em nosso meio. Profetizamos filhos se convertendo, mulheres honrando seus esposos, maridos que cuidarão das suas esposas como Cristo cuidou da igreja. Oh, nós profetizamos pessoas vivendo milagres, sendo cheios da porção do Espírito. Nós profetizamos em nome de Jesus que os próximos meses serão
profetizamos alegria, poder de Deus, contentamento, para a glória do seu nome. Eu vou fazer uma bagunça santa aqui bem rapidinho, bem rapidinho. Eu preciso da sua ajuda. Vamos lá, você que está em célula, corre e se reunir junto com a sua célula bem rápido. Se você não está em célula, você vai grudar num grupo aí. Vamos lá, vai lá bem rapidinho. Células, vamos se reunirem. Os líderes aí grita, dá o nome, balança a mão. Se você não frequenta uma célula, se reúne aí com um desses grupos. Vamos lá, instrumental. Vamos lá, Deus está tocando através de vocês. Nossa célula está aqui, ó. Quem é da nossa célula, corre aqui. Vamos lá. Célula da Cassiane está aqui. Célula dos adolescentes está ali com o Gabriel. Corre lá. Vem, irmão, se você não tem célula, vem aqui para nossa célula, ó. Vem, corre aqui. Quem não tem célula aí? Aqui, ó, corre aqui na frente da nossa. Vem cá, vem. Gruda numa célula aí. Aqui, ó, célula da Tati e do Ivan. Célula da Soninha tá aqui. Célula do Edmilson e da Marilza tá ali, ó. Isso, vamos lá. Queridos líderes, olha para mim por um instante. O que é célula? Você que está aqui é um grupo que se reúne toda semana em uma casa. E o poder de Deus vem, a graça de Deus tem sido sobre nós. Se você não frequenta uma, nós estamos de braços abertos para te receber numa célula. Querido líder, o que você quer viver nesses dias? Vamos lá? O que a sua célula vai ter? Vai ter casamentos restaurados? Pessoas serão libertas dos vícios? Maridos voltarão para suas casas? Mulheres honrarão o marido? Haverá cura na sua célula? Você crê que na sua célula alguém pode levantar da cadeira de rodas? Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que lá na sua célula Deus pode curar uma pessoa de câncer? Você crê nisso? Você crê que lá na sua célula Deus vai levantar homens e mulheres para voltar a sonhar como antes? Você crê? Vamos lá então. Vamos profetizar sobre as nossas células. Poder de Deus, milagres nesses dias. Este mês de setembro será o melhor mês das nossas células. Vamos lá, o pastor vai orar por nós. Mas erga a sua voz e declare aí pelo poder e a ousadia do Espírito. Levanta a sua voz. Levanta a sua voz. Mais alto. Mais alto. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. É o que você diz. Abra sua boca e diga. Abra sua boca e profetiza. Isso. Você está gerando uma colheita transbordante agora mesmo. Palavras que geram uma colheita transbordante. Gere uma colheita transbordante agora.